E no nosso programa hoje nós estamos recebendo o Lollipop, que é bailarino, diretor da companhia Lollipop Urban Art. Isso. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Gratidão, eu que agradeço. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que está chegando aí, que é a MOP, a Mostra de Artes da Escola Porto Iracema das Artes. E a gente vai falar sobre um espetáculo que o Lollipop está fazendo parte, dirigindo, participando. É um estudo, é arte, é movimento. E a gente vai saber um pouquinho sobre esse espetáculo que é hoje. A gente já adianta aqui para você que está assistindo o nosso programa. Repito mais uma vez, seja muito bem-vindo. Gratidão. A gente vem na parte da dança, né? Sou o diretor e intérprete também desse espetáculo. O BAC é o nome do espetáculo. E é um espetáculo que a gente fala sobre investigação de queda, né? E a queda no sentido físico mesmo, literal, de cair, mas também no sentido metafórico também da coisa, assim, né? A gente constrói esse atravessamento também de ir de contra alguns conceitos, até filosóficos, assim, de o cair, ele é uma coisa ruim, o cair enfraquece, e a gente traz isso num oposto disso. A gente vem das danças urbanas, todo o elenco, eu e todo o elenco da companhia, nós somos oriundos das danças urbanas, então o chão é um lugar muito incomum da gente e de potência. Então o BAC é uma investigação que já vem de muito tempo. Na verdade é uma pesquisa que vem até antes da própria companhia, uma investigação minha. E aí, no processo do laboratório, eu consigo concretizar a ideia, né? Trazer essa dramaturgia mesmo para o corpo, conseguir criar esses parâmetros para a gente colocar ele em cena, né? Que a gente vai fazer hoje. E eu estou muito feliz por tudo isso, assim, porque é um programa muito importante para os artistas, né? E a gente foi contemplado nessa 13ª edição e a gente vem nesse desenvolvimento aí, nesse longo de 7 meses, né? Então a gente está bem feliz e, enfim, aguardando todo mundo para vir assistir a gente. Que legal. Eu queria saber o que é que te despertou a começar a pensar nisso de forma a transformar numa pesquisa, né, de fato. Pois o princípio da pesquisa, ele veio a partir de alguns livros que eu estava lendo e acho que foi onde eu caí numa mitologia, comecei a ler sobre mitologias, enfim, e aí descobri um pouco sobre a mitologia grega, sobre o mito de Ícaro, e aí me fascinou muito aquilo. Nesse período eu estava fazendo um processo de laboratório de circo, então eu estava nesse atravessamento da dança, do circo, enfim. E eu comecei a investigar essa pesquisa no próprio laboratório. A gente construiu alguma coisa ali mais rebuscada, mas ainda não era aquilo que eu desejava, assim. E infelizmente a gente precisou parar por conta de outros processos que a gente foi acabando criando dentro do laboratório. E aquele processo foi ficando guardado ali, fui trabalhando em outros projetos. E aí quando eu construo a companhia, em 2021, o meu primeiro desejo foi resgatar essa pesquisa. E aí ela começou a ser atravessada por outras coisas, assim, né? A gente começou a trazer esse corpo mais urbano, essas tecnologias da dança atravessadas da dança urbana com a dança contemporânea. E a gente começa a trazer referências de corpos e companhias que investigavam esse trabalho de chão. E uma dessas referências nossas é o Grupo Cena 11, que é de Santa Catarina. Então a gente vinha ali namorando muito com esse desejo de atravessar essas linguagens. E por nossa sorte também, uma das integrantes da companhia do Cena 11 é uma conhecida nossa de longa data, que também vem das danças urbanas, e a gente começou a conversar
desde 2024, a possibilidade dela vir e fazer um acompanhamento com a gente, enfim, uma coisa mais tímida ali. E foi onde surge a possibilidade de a gente escrever essa pesquisa para o laboratório. E aí escrevemos, felizmente fomos contemplados e a gente ficou super feliz porque a gente conseguia ali de fato materializar toda a investigação, né? Então a gente entra no laboratório, já entra em contato com a Bianca e aí a gente começa todo esse processo de investigação muito mais aprofundado ali, né? Já organiza todo o cronograma da companhia, os horários, enfim, para todo mundo conseguir dar conta e estar junto no processo. E hoje em dia a companhia conta com quantas pessoas, né? Como é a divisão assim, de cada um? A gente está com um elenco de 6 dançarinos na companhia e mais uma galera da produção, né? Então a gente tem uma galera da comunicação e mídias, tem uma galera da produção, iluminador, enfim. Então, contando de maneira geral, a gente tem 10 pessoas na companhia, hoje diretamente trabalhando, mas somos 6 integrantes, assim, em cena. Para hoje a gente vai apresentar com 5 porque uma das dançarinas lesionou o joelho e para a gente não forçar, a gente achou melhor ela segurar a onda para posteriormente. Essa é a primeira exibição do espetáculo, então a gente vai ter muito desdobramento ainda e apresentações, e aí ela volta, mas o elenco somos 6, né? É a primeira apresentação do espetáculo, é a primeira vez de vocês na MOP também, né? É, a primeira vez do espetáculo, a gente inaugura o espetáculo dentro da mostra da MOP, e pra gente está muito feliz. Eu particularmente tenho como um desejo realizado, assim, que sempre foi uma coisa que eu sempre quis muito estar nos laboratórios, porque para mim é um principal projeto público dentro do Estado, assim, né? Voltado para a pesquisa, voltado para a criação, né? Então a gente não vê esses programas em outros lugares, por exemplo, assim, eu circulei bastante pelo país e você não encontra nada parecido, assim. Então é muito desejoso, assim, para os artistas da cidade ter esses espaços ali que você consegue ter uma remuneração, você consegue ter todo um suporte técnico, artístico da própria escola. Então para a gente foi muito importante, assim, foi muito crucial para a existência do espetáculo, assim, né? Para a gente chegar hoje e poder apresentar bem, assim, de uma maneira muito consciente e segura do que a gente está fazendo. É muito legal. E a MOP, ela está na sua 13ª edição e conta com laboratórios não só de teatro e dança, mas de música, né, de cinema. E a gente vai conferir um teaser sobre essa edição. Você vai assistir com a gente agora. Fortaleza se transforma nesse mês de março em um grande palco a céu aberto, consolidada como um dos principais eventos de difusão artística do estado. A 13ª MOP, Mostra de Artes da Porto Iracema das Artes, ocupa alguns dos mais emblemáticos equipamentos culturais da nossa capital, com uma programação inteiramente gratuita. É o momento em que o teatro, a dança, o cinema, a música e as artes visuais transbordam das salas de aula e ganham as ruas em uma agenda que reúne mais de 70 artistas. A MOP apresenta os trabalhos desenvolvidos nos laboratórios de criação da Porto Iracema das Artes, escola que é referência nacional em formação artística gerida pelo Instituto Dragão do Mar. Aqui o foco é a pesquisa e a experimentação. Ao longo de meses, esses artistas passaram por um percurso preciso de tutorias, oficinas e aulas abertas, lapidando ideias que hoje se tornam obras completas. Desde a sua criação há 13 anos, o programa já contribuiu para o desenvolvimento de quase 350 projetos, alcançando mais de 800 artistas. Além de Fortaleza, a mostra traz a produção de talentos vindos de Aracati, Cascavel, Guaramiranga, Horizonte, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Pacajus, Sobral e Tianguá.
A ocupação dos espaços também é um destaque à parte. As apresentações se espalham pelo Cine Teatro São Luís, pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o Museu da Imagem e do Som, o Teatro José de Alencar e o Hub Porto Dragão. Esse ano a mostra celebra ainda uma nova parceria com a Cave Galeria. Essas articulações garantem que o cidadão tenha acesso gratuito a produções contemporâneas de alto nível em locais que são símbolos da nossa história. Levar esses artistas para os grandes palcos amplia o alcance social da mostra e fortalece uma política cultural que integra formação e circulação. A programação promove encontros qualificados com nomes de projeção nacional. Entre os convidados, o crítico e pesquisador Patrick Pessoa acompanha as produções estimulando o pensamento crítico e o debate público. Já no campo do audiovisual, o ator Humberto Carrão integra o júri do pitching de roteiros, aproximando os realizadores cearenses de profissionais consolidados no cinema e na televisão brasileira. É um intercâmbio que abre portas, cria pontes e insere definitivamente a produção cearense no cenário artístico nacional e internacional. Até o dia 28 de março, a Porto Iracema das Artes convida você para mergulhar nesse universo de criação. Toda a programação é gratuita e os detalhes podem ser conferidos nos canais oficiais da escola e nos equipamentos da Secult Ceará. E você conferiu o teaser dessa edição da Mostra de Artes da Escola Porto Iracema das Artes. Eu estou conversando hoje aqui com o Lollipop, que se apresenta hoje, depois do laboratório. Hoje tem o espetáculo Obaque. A gente já deixa o convite já adiantando aqui para você assistir. E lembrando que é importante a gente destacar que toda essa programação é gratuita, né? É voltada para o público, ela está acontecendo em vários outros equipamentos culturais aqui na cidade, ampliando o acesso das pessoas, né, a conferirem, a presenciarem a arte e a pesquisa que é feita aqui, né, esses laboratórios de criação, como a gente estava conversando antes, é muito importante para os artistas que fazem arte aqui e não é uma arte simplesmente de uma inspiração divina, é algo que é estudado, que é criado, que movimenta grupos a se reunir e pensar junto, né? Isso. A gente se apresenta hoje às 20 horas no Hub Porto Dragão, então deixa aqui o convite para todo mundo ir assistir a gente. É totalmente gratuito e isso é muito importante porque a gente consegue construir uma difusão muito mais ampla para a cidade, né? Então temos vários equipamentos, então ter também de maneira gratuita é uma impulsão assim, para que a gente construa essa formação de plateia também, que é muito importante para a gente, né? Então, desejo que todo mundo venha. Então, a programação é muito vasta, né? Começou dia 11, vai até o dia 28. Então, a gente tem muita coisa de dança, de música, de teatro, de cinema, de artes visuais. Então, tem para todos os gostos, tem assim, né? Tem muitas possibilidades. Tem muita coisa boa, assim. Eu sou muito suspeito porque eu sou muito bairrista, então eu gosto muito dos trabalhos, das criações dos artistas da nossa cidade. A gente é muito rico, a gente é muito potente no que a gente faz, né? Uhum. Então eu sempre estou trocando mensagem, e aí como é que tá os teus processos, assim, é bacana porque a gente também tem essa comunhão ali, de poder conversar com outros artistas dentro do laboratório para saber como é que tá e tudo, e poder agora estar apresentando esses trabalhos e você tá partilhando, você tá indo assistir o trabalho, assim, é muito potente porque você vê todo o trabalho que foi feito, assim, construído ao longo de 7 meses, né? Então a gente está muito feliz, assim, a gente chega nesse encerramento do laboratório muito grato, né, a toda a equipe da escola Porto Iracema, mas também a todos os artistas envolvidos, enfim. É uma maneira de potencializar os artistas independentes. Para a gente é muito importante, como artista independente, termos espaços como esse, assim, né? Comentar isso, inclusive,
importante uma escola como a Escola Porto Iracema das Artes, né, que permite isso, que fortalece os artistas da cena independente, independente do segmento, né, que esse artista está, independente do segmento de criação que ele se encontra ali, mas além desse fortalecimento da cena, os artistas acabam construindo uma rede de apoio também, né? Muito, muito, assim. E a gente produz vários trabalhos, a gente investiga a criticidade, a gente investiga outras maneiras de estar presente em cena e de construir uma estética, enfim, de corpo e de arte de um modo geral, que vão para além dos parâmetros já dados, assim, né, do grande entretenimento, e se faz extremamente necessário esses programas, assim, a escola, os editais, para a gente construir os nossos processos, para a gente conseguir fomentar esses trabalhos dentro dos equipamentos públicos, enfim. Então se faz muito necessário construir essa rede toda, né, dos artistas com os equipamentos, dialogando com o poder público, principalmente. E, enfim, a gente segue muito por aí. E para o BAC, que vai ser apresentado hoje, quais são as suas expectativas? A gente está muito ansioso, porque, enfim, são 7 meses assim, muito suados. É um espetáculo muito potente, assim, visceral, que a gente trabalha uma fiscalidade muito apurada, muito refinada, assim. A nossa tutora, a Bianca Vieira, ela traz uma investigação de corpo e inquietações para a gente, que leva a gente para outros lugares, assim, né? A gente está construindo uma estética de corpo e de dramaturgia que não era comum para todo mundo, assim. Então a gente está muito ansioso para receber todo mundo no teatro, para lotar a casa, assim, fazer uma bela noite de arte. Enfim, venham assistir, porque vocês vão ver que vocês não vão se arrepender, tá muito bonito, assim. Você falou algo muito legal, assim, antes dessa fala, que é a ideia de construção de plateia, né? É importante que as pessoas cheguem, acessem esses lugares. As pessoas que eu falo é você que está assistindo em casa. Isso. Né? Porque a nossa cidade, o estado do Ceará, é muito rico de arte e cultura e de muitos artistas que fazem uma arte muito bem feita aqui, né? Isso. É extremamente necessário essa formação de plateia, porque, de fato, a gente produz uma peça, uma obra que aí vai 7 meses, 8, 12 meses, justamente para que a gente consiga alcançar as pessoas, né? Consiga levar essas obras para o público de maneira geral. Então é muito importante que todo mundo venha, assim, saia de casa, enfim, né? Como você colocou, a cidade oferece uma diversa pluralidade de música, de dança, de teatro, enfim. Então a gente, de maneira gratuita, então isso é mais um atrativo, assim, para que a gente construa esse fomento, né? Enfim, então acho que é isso, assim, acreditar e seguir, né? Vamos, isso. E reforçando para você que está acompanhando o nosso programa, a mostra, né, de arte da Escola Porto Iracema das Artes começou no dia 11, mas vai até o dia 28, com apresentações depois dos laboratórios, né, em vários equipamentos culturais da cidade. Tem apresentação no Teatro São Luís, no Hub Porto Dragão, no Dragão do Mar, no MIS, no Teatro Zé de Alencar. E agora eu não me lembro, mas tem um outro espaço. Tem muitos espaços, você pode conferir tudo nos canais oficiais da Escola Porto Iracema das Artes. E a gente agradece muito, viu, Loli, pela sua participação, conversar com a gente sobre esse espetáculo. E a gente pede mais uma vez para você estender o convite para as pessoas que estão assistindo a gente para conferir a apresentação no BAC hoje, lá no Hub Cultural Porto Dragão. Ok. Eu venho aqui para convidar todo mundo, assim, tá? É uma mostra muito bonita, muito rica,
Enfim, eu não vou conseguir lembrar porque são mais de 70 artistas, mais de 30 trabalhos, mas tem toda uma programação que você pode ir no site da escola, também tem a programação nas redes sociais, só ver lá o dia que você quer, né, a partir de hoje. Enfim, tem muita coisa até o dia 28, e aí eu deixo esse convite. Estamos hoje às 20 horas, o BAC, no Hub Porto Dragão, Lollipop Urban Art. Venha curtir muita dança com a gente. É isso, gente. Muito obrigada, Lolo. Foi um Gratidão. prazer. Obrigada.